Obrigada por permanecerem aqui depois de um longo dia aí de trabalho, de reflexão, mas também de jogo, que eu fiquei sabendo que teve um jogo de manhã, então, enfim. Bom, eu queria inicialmente agradecer imensamente ao convite do Projeto Novo Amanhecer, na figura aí da Gisele, da Rebeca, do Tiago, para que eu fizesse parte desse momento, né, do terceiro seminário de violências. Eu tive a honra de participar do primeiro seminário, assistir ao segundo e estou aqui no terceiro, então para mim é uma alegria. O CPTI é uma instituição que eu tenho um profundo respeito, uma grande admiração pelo trabalho que é desenvolvido, né? E tenho o privilégio de compor a equipe do SESP e supervisionando o trabalho das equipes. Então, para mim é uma alegria realmente estar aqui para tratar de um tema extremamente sensível, né, e muito atual, né, que nos convoca a todos a pensar algo que é extremamente legítimo. Nós não vivemos mais sem redes sociais. Essa é uma realidade, né, e não é virtual, isso é realidade. O fato da gente saber disso, né, como bem colocou o Raul, não é sem consequências. A gente precisa saber, então, como usar essas redes sociais. Eu queria trazer para vocês uma contribuição em 30 minutos, eu vou tentar, com os meus colegas aqui, a gente se queixou um pouquinho de que é pouco tempo, que é muito conteúdo, mas eu vou tentar também falar em 30 minutos para vocês, talvez de uma forma panorâmica, e a gente vai ter um tempinho para discutir depois. Mas eu queria trazer uma contribuição de um trabalho de pesquisa que eu venho realizando nos últimos 5 anos, junto à universidade que eu trabalho, também sou docente, e dessas pesquisas eu extraí algumas informações que vão nos ser, digamos assim, norteadoras aqui para pensar algumas coisas. Eu destaquei aqui algumas manchetes de algumas reportagens. Por exemplo, sem qualquer limite de responsáveis, 56% de crianças e adolescentes brasileiros usam a internet, como aponta a pesquisa. Numa outra, suicídio de adolescentes cresce e hospitais têm pacientes cada vez mais novos. Como notar sinais? Taxas de autolesão entre jovens aumentam no Brasil, mostra estudo. Taxa de suicídio entre crianças e adolescentes aumenta 3,7% no Brasil. Estudos alertam para a alta incidência de suicídio na adolescência. No Brasil, 93% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet, apontam pesquisas. Essas chamadas de matérias, de reportagens e de pesquisas, elas são reveladoras de uma realidade que todos nós já conhecemos. Estamos usando e talvez abusando das redes sociais. Só para chamar a atenção do título da minha fala, né? Vejam que eu faço uma brincadeira ali com a palavra ou abuso, que é justamente o uso e o abuso das redes sociais e os efeitos psíquicos na infância e na adolescência. Então, chamando a atenção para esse aspecto, né? Seguindo aqui, queria chamar a atenção, entre as reportagens que eu selecionei, essa daqui, que fala das taxas de suicídio e de autolesão de crianças e jovens aumentam no Brasil. Essa é uma reportagem do dia 18 de março de 2024. É um print de uma página da internet e, propositadamente, eu deixei no canto ali esquerdo um bloqueio de uma imagem, porque a imagem que está embaixo desse bloqueio é da indicação de um dos medicamentos psicotrópicos mais utilizados na atualidade. Não é à toa que uma matéria como essa traz, na mesma página, na mesma cena, digamos assim, uma indicação de uma medicação. Então aqui eu coloco um alerta para que, quando a gente acessar as pesquisas, sobretudo na internet, né, que a gente se atente também, de um ponto de vista crítico, para essas informações. Não é sem consequências, eu vou detalhar o porquê disso.
Uma das instituições mais sérias que nós temos no Brasil hoje, no meu entender, é a Fiocruz. E ela apresenta que houve aí um crescimento de 3,7% ao ano de casos de notificação de suicídio e 21% ao ano de autolesão entre a população mais jovem, superando taxas da população geral. É assustador a gente pensar que o índice desses atos tem aumentado na infância e na adolescência em relação à população geral. E nós sabemos a importância da infância e da adolescência na nossa sociedade. Nós temos como um lema, digamos assim, de que a criança e o adolescente é o futuro da nação, né? Mas até que ponto a gente está cuidando dessas crianças que um dia vão ser adultos? Até que ponto nós, enquanto adultos, temos oferecido um mundo interessante da vida adulta para essas crianças e adolescentes poderem também vislumbrar um dia mais interessante lá na frente quando elas forem adultas? Algumas outras instituições de pesquisa, como a OPAS, a própria Unicef, elas têm ligado um alerta, né, de que há uma tendência então em priorizar as redes sociais virtuais ao invés do encontro presencial. Então a gente fala disso no nosso cotidiano, mas quando a gente lê numa pesquisa que até os pesquisadores estão acessando essa informação, parece-me que a gente precisa realmente considerar isso mais a sério, né? Em 2021, inclusive, recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria incluiu pela primeira vez, em 2021, pela primeira vez, o tema da saúde mental em crianças e adolescentes no Tratado de Pediatria. Esse Tratado de Pediatria, ele é a principal publicação da área. Até 2021 não havia nada sobre isso no tratado. Então, é lógico, obviamente, que os tratados eles são feitos a partir das demandas. Então, de fato, temos tido uma demanda, né, na área médica, especificamente aqui na pediatria, mas também na psiquiatria, para que cuidemos da saúde mental da população em geral, mas a criança e o adolescente não escaparam disso. Um dos aspectos, então, que faz eu trazer esses dados para vocês é pensar justamente nesse campo da virtualidade, nesse campo, então, do que meus colegas já apresentaram aqui, do cyberbullying. Quais são as possibilidades da gente pensar o que faz as pessoas, ou melhor, as crianças e adolescentes, se conectarem tão intensamente com as redes sociais, né? É preciso que a gente contextualize sempre qual a razão dessas conexões com a virtualidade. A gente precisa contextualizar. Não dá para dizer que é só modinha, que toda criança e adolescente vão se conectar, vão ter acesso à internet, apesar das diferenças de classe social e tudo mais. Precisamos contextualizar. Assim como desconectar uma criança ou adolescente dessas redes sociais também pode descontextualizá-lo. Então, qual que é a medida? Né? O Raul até faz uma provocação, né? A Cris, psicanalista, vai poder falar sobre isso. Pois é, se alguém aqui me perguntar, tá, qual é a medida certa? Já que não temos como escapar das redes sociais, qual é a medida certa? Qual é o tempo? Quantas horas por dia eu posso deixar o meu filho, criança, adolescente, ligado na internet? Eu vou responder, claro, francamente, não sei. Por que eu digo não sei? Porque cada caso é um caso. Porque não dá simplesmente para eu estabelecer uma hora para uma criança que não tem outro tipo de convívio, outro tipo de relação. Então a gente precisa, nessa perspectiva, sempre contextualizar. Entender, talvez, por que uma criança fica 5 horas na internet. Não que eu acho que isso é o ideal, longe disso, mas que talvez há ali alguma demanda inconsciente dela para que ela esteja tanto tempo conectada nessa internet. Então é preciso sempre contextualizar e não simplesmente desconectar essa criança e, portanto, descontextualizá-la de um mundo virtual que, de alguma forma, em alguma medida, traz alguma satisfação para ela. Por quê? Pensando especificamente na adolescência, né? Por que ela precisa se conectar? Por que ela precisa estar interagindo? Porque na adolescência, vocês todos certamente trabalham com adolescente, acontece um fenômeno, digamos assim, que é muito particular da adolescência, né? Que é a busca de entender quem eu sou.
Então, nós todos aqui já fomos adolescentes e sabemos que em algum dia da nossa adolescência a gente se pergunta, nossa, mas quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para que viver? Em algum momento da nossa adolescência a gente se perguntou. Isso é próprio da adolescência. O propósito da adolescência é um conceito criado na modernidade, né? Nem sempre as pessoas eram assim denominadas, e ela vem indicar exatamente um não lugar, porque eu não sou mais criança, mas eu também não sou ainda adulto, eu sou o quê? Aí a nossa sociedade nomeou como adolescência, adolescer, algo está por nascer, por vir ali, mas ainda não se sabe o que é. E por que eu não sei? Porque eu ainda não me identifiquei com nada. Será que alguém aqui já ouviu de algum adolescente? Ah, eu não gosto de nada. Nada me interessa. Por que vem essas frases? Minha hipótese é de que há uma fragilidade identificatória, eu ainda não consigo me identificar com aquilo que realmente me interessa, né? E nessa fragilidade identificatória, o que for ofertado para mim pode me capturar. Olha o perigo, olha a frase que eu usei, hein? Qualquer coisa que for apresentada para mim, que estou numa fragilidade identificatória, pode me capturar a ponto de eu me ver identificado e passar a dizer que eu sou aquilo que me foi ofertado. E aí a gente pode pensar em inúmeros exemplos sobre isso, né? Por que eu estou nesse tempo, então, né? Porque na adolescência, então, nesse processo de uma fragilidade identificatória, eu estou me perguntando aqui quem eu sou, que foi quem eu sou, né? E aí, isso vai ter um tempo que não é um tempo cronológico, porque a adolescência, eu vou contar um segredo para vocês, a adolescência a gente sabe quando começa, mas a gente não sabe quando termina. Isso é fato, tá? Vai ter um tempo de uma elaboração simbólica a respeito desse processo identificatório, né? E esse tempo, como eu estava dizendo, não é cronológico, é um tempo muito singular, é de cada um, né? E é um tempo de um trabalho psíquico que vai fazer com que eu rompa com um certo ideal narcísico dos pais. O que é isso, né? É quando os pais dizem, quando você crescer, você vai ser doutor. Esse é o ideal narcísico dos pais, como um exemplo, né? Só que esse adolescente, ele recusa ser doutor. E essa recusa dele tem uma importância. Porque talvez nessa recusa, justamente nessa recusa, tem uma identidade dele. Tem um desejo de ser uma outra coisa que não é o que os pais querem que ele seja. Portanto, esse tempo de um trabalho psíquico para ele poder romper é justamente esse rompimento com esse ideal narcísico dos pais é que vai fazer com que ele se depare com uma identidade, né? Se depare com aquilo que é do desejo dele. E é justamente nesse tempo que vai fazer com que ele seja inserido num laço social. Aqui vale um esclarecimento, eu estou chamando de laço social um tanto parecido com o que o Raul falava de convivência, né? Porque o que acontece no laço social? O laço social ele só é composto por pessoas que desenvolvem discursos, ou seja, todos nós. Todos nós temos condições de estabelecer algum tipo de discurso com o outro. Isso compõe um laço social. O laço social, portanto, não é só daquela pessoa que eu me identifico mais, daquela pessoa que eu gosto. Não. O laço social é daquele discurso com o qual eu não me identifico também, né? Isso faz com que eu esteja inserido num determinado laço social que conta alguma coisa sobre mim. E as redes sociais promovem esse laço social. Então aqui tem uma primeira hipótese do porquê que crianças e adolescentes estão tão conectadas na internet. Porque elas encontram nas redes sociais uma forma de estabelecer esse laço social tão necessário para reafirmar, afirmar ou construir essa identificação. Então, de fato, né, no início da minha fala, né, eu coloco, olha, não tem como, a gente não vive mais sem rede social, não mesmo. E a pandemia, ela deu uma acelerada nesse processo que era inevitável, né? Bom, redes sociais e as mudanças na forma, então, de se relacionar, porque mudou muito, né? E, de novo, pensar que o ambiente virtual, ele depende também de uma nova linguagem, que é o que a gente poderia chamar de uma cyberlíngua, né? Ou seja, é como se a gente tivesse que
constituindo um novo idioma dentro, no nosso caso, da língua portuguesa, né? O que acontece, então, nesses laços sociais que ocorrem dentro das redes? Para as crianças e adolescentes, as tecnologias elas vão representar muito mais do que um simples instrumento de comunicação e informação. Algo que eu suponho que deveria ser assim com os adultos também, né? Elas proporcionam um espaço, então, de uma afirmação subjetiva. Um estudo de uma psicanalista, Dias, de 2019, vão afirmar isso, né? Por quê? Porque, de novo, se eu estou na fragilidade identificatória da adolescência, eu encontro uma rede social da qual eu me identifico com aquele discurso, com aquele idioma, então, muito provavelmente, eu estou me afirmando subjetivamente ali. E é por isso, talvez, que seja tão difícil de eu me desconectar. Porque ali eu encontro um lugar para existir. O que há de social nessas redes? A gente fala de rede social, né? Mas o que há de social nessas redes se a gente está querendo discutir aqui sobre cyberbullying, né? A identificação. É isso que existe nas redes sociais. Ou melhor, é isso que existe de social nas redes. Processos identificatórios. Eu me identifico a ponto de criar uma sociabilidade, né? De eu me socializar, criar uma sociabilidade que me permite, então, ter contato com as pessoas com uma facilidade enorme, tanto de ADD, adicionar, quanto de excluir. Basta eu dar um clique e eu elimino. Haja vista aquela história toda, que agora está em menos voga, mas que é a teoria do cancelamento, né? Então, esse processo identificatório, observem, né, ele é para o bem e para o mal, né? Mas ele existe nesse espaço virtual. Esses conteúdos enriquecedores também podem ser muito destrutivos. E a escolha, qual conteúdo eu vou acessar, nem sempre, eu diria até quase nunca, é de fato orientada. Ou seja, há pais, como o Raul já indicou pra gente, que ele é um pai atento, ele acompanha diariamente o celular do filho, nem todos os pais fazem isso. Deveriam fazer? Bom, digamos que alguma orientação, algum acompanhamento se faz muito necessário, né? A rede social, ela é uma vitrine de uma vida criada e de uma vida inventada. Claro, né? Promover na rede social, tentar se autopromover na rede social é uma busca diária de muitas pessoas, com uma forma, muitas vezes, claro, de se socializar, de divulgar alguma ideia, algum pensamento, algum trabalho, mas também há nessas exposições uma forma de agredir. Esse processo identificatório, então, é a nossa mais remota forma de expressão de laço social com outra pessoa. O processo identificatório, ele tece as relações que nós estabelecemos. Ele traz a possibilidade de um universo simbólico. E mais ainda, o que ocorre quando essa identificação é realizada no ambiente virtual nem sempre é de uma forma saudável. Por que eu estou trazendo isso? Qual que é a mais remota forma de relação humana? Mais antiga. Qual é? A relação mãe-bebê. Quando uma mãe recebe o seu bebê, ela já estabelece ali uma primeira relação com esse bebê, né? Essa é a nossa expressão mais remota de relacionamento. Ali já temos os princípios, o início desse processo identificatório. Esse bebê precisa se identificar com essa mãe para ele se reconhecer como um sujeito que vive, né? Ele precisa se identificar com essa mãe para saber o que ela espera dele, para ele poder oferecer para ela. Então, por isso que é a expressão mais remota de um laço emocional e, claro, futuramente de um laço social. Essa fragilidade discursiva, que muitas vezes aparece nas redes sociais e muitas vezes por questões morais, ela pode ser encontrada num livro e filme também muito conhecido, que se chama O Despertar da Primavera. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler ou de assistir esse filme. Eu recomendo, porque ele traz de uma forma
muito emblemática essas questões das fragilidades na adolescência, indicando inclusive como que o adolescente lida com essas fragilidades. E é nesse filme, inclusive, que a gente vai poder fazer uma correlação da fragilidade discursiva das questões morais com a fragilidade discursiva da precariedade simbólica. Né? Então, lembre-se que eu estava falando, né, o que o adulto tem oferecido para a criança e para o adolescente para mostrar para ele que a vida adulta é interessante. Vou dar alguns exemplos. Eu, adulta, chego em casa e falo para o meu filho: nossa, que dia penoso. Nossa, hoje é dia de pagar as contas. Puxa vida, de novo esse erro aqui, como é que eu vou lidar com isso? Eu não aguento mais esse casamento. E essa criança vai ouvindo isso tudo e vai começar a se indagar. Bom, mas o que tem interessante nessa vida adulta? Então, de novo, o que a gente tem oferecido para a criança e para o adolescente, para que ele se torne um adulto que aproveite a vida adulta. A vida adulta não tem nada de interessante, então. E aí vai constituindo uma precariedade simbólica. Eu vou trazer aqui uma reflexão, mas antes eu queria esclarecer uma coisa que a gente vai encontrar aqui, para pensar tudo isso, tá? Tem uma expressão aqui que é o grande outro. Então é esse outro com letra maiúscula. Eu vou ler aqui, mas eu queria que vocês se atentassem que quando eu ler o grande outro, que vocês pensem alguém de referência. Não é exatamente uma pessoa, pode ser uma pessoa, mas pode ser uma instituição, mas é alguém que eu tenha como referência. Porque vocês já entenderam que esse processo identificatório eu preciso encontrar alguma referência para eu me identificar. Essa referência é o quê? Algo ou alguém muito importante. Tem que ser alguém muito importante. Tão importante quanto a minha mãe, que um dia eu me relacionei com ela e tudo que ela falava para mim tinha valor de verdade, mesmo que fosse mentira. Mas como ela é minha primeira relação, o que ela falar eu vou acreditar. É a verdade dessa mãe, então passa a ser a minha verdade também. Então esse grande outro que a gente vai ler aqui é essa figura, tá? Importante de referência. Então, Geller vai trabalhar algumas noções que nos ajudam a compreender esses fenômenos. Ele diz assim: o rosto do grande outro é nosso primeiro espelho. Os personagens dos games, das postagens, não fazem função de grande outro. Ou seja, não nos devolvem nosso olhar, não estabelecem um circuito pulsional, de energia ali na relação, necessário ao funcionamento de um princípio que nos rege, que é um princípio de prazer e desprazer, o tempo todo a gente está sendo regido por isso. Ou, em termos tecnológicos, os games, as postagens, não nos dão o feedback necessário para organizar o mundo de modo que tenha sentido. Porque, veja, se eu preciso me identificar, eu adolescente, preciso me identificar com alguém, para eu poder me sentir como um sujeito que tem uma identidade, que tem um desejo, que tem um reconhecimento do outro, né? Eu vou buscar isso nas redes sociais, eu não vou encontrar o tal do feedback. É diferente de uma relação com a minha mãe, uma relação com uma amiga, com um professor, com algum adulto que se interesse por mim. Porque essa pessoa física, real, ela vai me dar o feedback. Na rede social, não. Os games não trazem isso. Eles interpretam a minha realidade. Eles não estão comigo. Então, quando o adolescente se relaciona com esse mundo virtual, na busca de se reafirmar no seu processo identificatório, vão acontecer falhas simbólicas. Nós precisamos desse universo simbólico para nos relacionar. Quando há falhas simbólicas, há uma precarização da minha subjetividade. Então não é sem consequências. Depois, se vocês quiserem, eu volto, porque isso daqui, para mim, é a chave de entender uma série de coisas. Entre o mundo real e o mundo virtual, o que nós temos, né? A ideia de que esse acesso ao mundo virtual nos dá a ilusão de um domínio facilitado, que poupa um certo trabalho subjetivo de construção. E qual que é o principal risco disso? É o que nós estamos recolhendo, principalmente na adolescência, eu diria, que é um certo, vou usar entre aspas, gente, porque eu acho que é perigosa essa palavra, mas eu vou me arriscar aqui, um certo empobrecimento subjetivo. Tem uma ausência de criatividade na adolescência.
Vocês podem ou não concordar comigo, mas eu tenho observado isso. Um pequeno recorte dos adolescentes que eu atendo, que eu acompanho. Tá? O que é esse empobrecimento entre aspas, por favor? Né? Falta de recurso simbólico. Então, assim, eu achei tão fantástico isso que o Thiago nos mostrou, que ele fez, porque aqui tem uma capacidade inventiva, criativa, de imaginação, e que está faltando para muitos adolescentes, porque eles ficam 5, 6 horas na internet. E ali não tem esse contato com o papelão, com objetos, portanto, quase tudo ali está pronto. Então, poupa a subjetividade do trabalho de construção, e isso provoca esse, entre aspas, empobrecimento simbólico. Né? E aí, é claro que a gente precisa, então, pensar como é que se compõem esses laços sociais, mesmo dentro do mundo virtual, né? Considerando que somos seres de linguagem, e enquanto seres de linguagem, nós somos seres de desejo. Então, há um desejo de estar ali se relacionando. Por isso que eu digo, quando uma criança ou adolescente se interessa pela internet, bacana, gente. Bacana, porque tem um desejo de se relacionar. A questão é o como que o Raul colocou. Como é que eu vou me relacionar nessas redes, né? E pensar, então, que discurso é esse que promove tantos encontros, mas também tantos desencontros. Porque essa criança e esse adolescente vão se ver afetados pelos desencontros, principalmente. Né? Por quê? Porque tem a fragilidade identificatória, né? Que é chave, digamos assim, nesse momento. Se a rede social, então, ela veio para ficar, como é que a gente pode entender o excesso do uso dessas redes? Então, essa é uma pergunta que a gente vai tentar problematizar um pouquinho. Né? Se a gente sabe que há riscos no ambiente virtual, né? Se a gente sabe que a percepção da realidade ela fica afetada, ela fica, de alguma forma, prejudicada, como é que a gente pode entender esse excesso ou esse abuso do uso das redes? Né? A Dias, de novo, ela vai trazer o seguinte: para crianças e adolescentes, essas tecnologias digitais, elas representam muito mais que simples instrumentos de comunicação e informação. Elas proporcionam esse espaço de afirmação subjetiva. Eu repito essa frase da Dias pelo seguinte: está aqui presente uma demanda de afirmação. Quando eu não dialogo com o adolescente sobre o uso que ele está fazendo das redes, eu deixo que ele seja capturado por aquilo que a rede oferece, e a afirmação subjetiva dele vai estar restrita àquele universo. Quando eu me disponho a conversar com o adolescente sobre por que ele está tanto tempo ali naquela rede social, eu começo a desenvolver nele uma problematização e uma crítica, e talvez, quiçá, uma autocrítica. É mesmo, né? Podia estar fazendo outras coisas. Não existe só a rede social. A exposição de adolescentes nas redes e as formas de lidar com a ansiedade e a mutilação, eu destaco aqui porque, de fato, tem sido, né, dentro de um processo de cyberbullying e tudo mais, os sintomas mais recorrentes, digamos assim. Né? Ansiedade associada à automutilação é um recorte também de estudos, principalmente da psicologia e da psiquiatria. As causas já são consideradas, então, multifatoriais, mas a gente não vai desconsiderar a singularidade, né, de cada caso, e a especificidade dentro de qualquer cenário é que há um sintomal. Há um sintoma aqui de um grande mal-estar na infância e na adolescência, e do qual a gente precisa se ocupar. Por isso que o tema desse seminário é tão sensível e tão contemporâneo e urgente para a gente pensar o que fazer com isso. A situação, obviamente, ela não vai afetar todos os jovens da mesma maneira, né? Por quê? Porque há relações parentais que são um pouco mais próximas, afetivas, que acompanham, e há as relações parentais que, de fato, não ajudam, não colaboram para esse processo de construção do uso das redes, né? As questões étnico-raciais é um outro ponto de destaque para nós, porque, obviamente, que na virtualidade essas questões elas vão aparecer de uma forma bastante contundente, né?
haja visto o que já foi colocado aqui pelos meus colegas também, dos quais eu até parabenizo a apresentação e contribuem para pensar isso, que é justamente a possibilidade da gente entender que há um certo caráter de segurança para quem faz o bullying quando é virtual. Porque ele não está ali, digamos assim, dando a cara para bater. Ele faz o bullying e cai fora, né? Então, as questões étnico-raciais, elas têm sido um ponto alto também para a gente se atentar para essa problemática, para essa violência e tal. As condições socioeconômicas, já apontadas aqui também, e o acesso à diversidade muito prejudicado. Então, esse é um outro fator que, quando a criança e adolescente não tem acesso, ou tem um acesso muito restrito à cultura, ao esporte, ao lazer, ela tende a usar mais, sim, as redes sociais. Então, aqui a gente já pode vislumbrar, né, que há a possibilidade da gente reverter isso. Tem um caminho aqui. E um outro ponto, gente, que eu queria chamar a atenção dentro desse aspecto, e aí eu faço lembrar aquela imagem que eu coloquei, né, de uma página que fala do índice de suicídio e traz, então, uma indicação de uma medicação psicotrópica. Por quê? O que está acontecendo? Dentro desse cenário todo, o que é mais comum é a gente tentar encontrar um diagnóstico. Porque esse adolescente está desse jeito, ansioso, se mutilando, por que ele está insistindo em me agredir quando eu falo para ele sair da rede social. A gente tem uma tendência a criar diagnósticos, ou buscar sintomas lá no Google e ele traz o diagnóstico prontamente para a gente. Qual que é a questão dos diagnósticos, então? É o excesso deles. Então aqui eu não estou fazendo uma crítica a todos os diagnósticos. Os diagnósticos psiquiátricos, eles são necessários. Porque quando a gente tem um diagnóstico, a gente tem que propor um tratamento, um acompanhamento e vislumbrar ali uma melhoria daquele quadro. A questão é quando a gente cai nesse excesso do diagnóstico. E quando a gente começa a achar que a criança tem TDAH, autismo, hiperatividade, ansiedade e depressão. A mesma criança, o mesmo adolescente. Então tem alguma coisa aí que está no excesso, né? Qual que é o problema aqui, gente? É que quando a gente cai nesse excesso do diagnóstico, a gente tem uma retirada da subjetividade da criança e do adolescente. Ela perde a subjetividade. Agora, volta um pouquinho comigo. A gente não estava falando da constituição subjetiva, de criar laço, um processo identificatório frágil. E aí vem o diagnóstico e diz quem eu sou. Eu sou um autista, eu sou um hiperativo. Então tem uma perda, uma retirada da subjetividade. Aí minha pergunta, que eu não vou dar a resposta, que eu quero que vocês pensem é: o que nós estamos fazendo com nossas crianças e adolescentes quando a gente dá esse excesso de diagnóstico? Qual é a nossa responsabilidade enquanto adultos para isso? Recentemente nós tivemos notícia de um garoto no estado de São Paulo que cometeu suicídio e deixa um bilhete de que ele estava sofrendo bullying na internet. Toda vez que eu me deparo com uma notícia como essa, eu penso, aonde nós estamos fracassando enquanto sociedade? Porque nós estamos fracassando. Quando há um ato desse, um adolescente de 15 anos, a sociedade fracassou. Objetificar e universalizar o diagnóstico é também uma forma da gente cair nesse excesso. E aí, o que acontece? Os riscos da patologização e, automaticamente, da medicalização. E o Cariz vai trazer uma frase incrível para a gente, que é impactante. O ser humano não se cura da vida. O que quer dizer essa frase? Quer dizer que a vida, gente, é isso, é cheia de adversidades. Às vezes a gente não vai estar bem, e às vezes a gente vai estar super bem, nem por isso eu sou bipolar. A gente não se cura da vida. A gente precisa entender o que é a vida, então, né? A vida é isso, cheia de altos e baixos, e aí eu vou buscar ficar melhor, e aí de novo eu vou tentar, escorreguei de novo. É isso, a vida. Né? Será que eu preciso, então, patologizar e, pior, medicalizar? Ainda pensando nessa questão da patologização, qual que é o risco que a gente está correndo aqui, né? Há um uso recreativo das redes sociais, que é aquele uso, então, necessário, importante, mas comedido, acompanhado, orientado. Há o uso problemático, quando a criança já fica meio que aflita se ela não consegue usar a internet.
e ao uso abusivo das redes sociais. Ou seja, essas expressões, uso recreativo, problemático e abusivo, lembra alguma coisa de vocês? Droga. Eu estou chamando de droga. É isso, né? A origem grega da palavra adição, ela corresponde justamente a essas noções. Compulsão, necessidade de estar online, refém de uma realidade virtual. Ou seja, a gente precisa entender o que leva a isso. Né? Os estudos a partir da clínica psicanalítica, é um estudo que eu fiz junto com alguns alunos, a gente levantou que 27 artigos discutem essa questão da adolescência e uso da internet, sendo que 27 deles, então, constam alguma condição de vulnerabilidade. Desses 27, 16 apontam sofrimento psíquico, ou ideação, ou tentativa, ou mesmo suicídio. Então, é um recorte pequeno, porque ele é justamente de 2024 só, então até abril de 2024, publicados 2023 e 2024, então, mas aqui a gente já tem um recorte da problemática crescente, né, em torno dessa questão dos diagnósticos e tal. E o que a gente pode pensar, então, fechando a ideia da adolescência, na sua fragilidade identificatória, é que há sempre uma demanda nesse uso considerado aqui abusivo das redes. E essa demanda pode ser de um corte mesmo. A pergunta que o adolescente faz, a pergunta que a adolescência faz é: o que o grande outro quer de mim? O que meu pai quer de mim? Não que eu vá fazer o que ele quer, mas a partir do momento que ele me disser o que ele quer de mim, eu vou decidir o que eu quero. Então, quando um pai ou uma mãe diz para um filho, chega de internet, ele está fazendo um corte. Esse corte é necessário. Ah, meu pai e minha mãe nunca me chamaram a atenção, eu estou usando, eu gosto de ficar usando. Né? Então, na adolescência, há uma demanda de um corte, porque tem um sujeito aí, toda vez que há uma demanda é porque tem um sujeito aí que quer se apresentar, que quer ser reconhecido, etc. Sinais de alerta, acho que vou passar muito rapidamente, vocês já sabem, né? Tem a questão da ansiedade, depressão, insegurança, incitação da violência, isolamento, ideações suicidas. São sinais que nem sempre a gente reconhece como sendo do uso abusivo das redes sociais, mas pode vir a ser considerado, então, né? Vamos lá. E o que as telas não oferecem? Então, elas oferecem todos aqueles sintomas, né? Mas o que elas não oferecem? Cuidado, escuta atenta, reciprocidade do olhar, respeito ao convívio social. A minha pergunta é: será que temos coragem de fazer alguma outra coisa com isso e não ficar oferecendo as telas? Né? Achei interessante, né? No dado momento da fala dos colegas, que eles falam: o bebê já tem uma rede social. Os pais já criam um perfil. Então, olha onde ele está sendo inserido. Novas formas de tecnologia requerem novos cuidados, novas formas de cuidado. Então, em conexão com certas condições, a gente precisa considerar o âmbito escolar, fundamental, né? O âmbito institucional, CPTI, né? Saberes interdisciplinares e ações conjuntas, políticas públicas mais consistentes para que a gente possa tornar efetivo o acesso da criança e do adolescente à cultura, ao lazer e ao esporte, né? Que seriam, então, antídotos para aquilo que uma psicanalista chamada Julieta Jerusalinski, recomendo quem quiser se aprofundar nesse tema, ela nomeia como intoxicações eletrônicas, é o que nós estamos vivenciando, né? E buscar essa valorização da vida offline. Aqui tem um estudo profundo, né? Depois eu disponibilizo os slides, trazendo algumas recomendações de uma comissão norte-americana a respeito de como que a gente pode reduzir esses casos de adoecimento psíquico advindos na internet, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, muito rapidamente, uma ação conjunta, eles recomendam, né? Ação conjunta de uma comunidade em geral, incluindo pessoas com vivências de depressão, profissionais e trabalhadores da saúde, pesquisadores e financiadores de pesquisa e formuladores de políticas públicas, gestores e financiadores. Então, a gente está falando de uma outra instância, para além de nós, enquanto profissionais da rede, né, mas que poderiam contribuir para modificar esse cenário.
Para saber mais, eu vou deixar uma série de links aqui, né, não só desses estudos que eu apresentei, mas de formas de recorrer, caso precise, por exemplo, acho que o próximo vai mostrar, de uma orientação, como por exemplo esse material, né, do CNPq, Comportamento Suicida e Autolesão na Infância e na Adolescência. Tem um outro, vamos lá, Thiago. Uso da internet por crianças e adolescentes, o que os pais responsáveis devem saber, um material promovido pelo pessoal da Unicamp, recentemente, 2023. E aqui, meu fechamento é de uma frase, justamente da minha indicação lá, do filme ou do livro Despertar da Primavera, que o personagem principal, que é um personagem oprimido, inseguro e bastante trágico, de nome Moritz, ele diz o seguinte: eu já revirei a enciclopédia do A até o Z. Palavras, só palavras e mais palavras, mas nenhuma única e simples explicação do que realmente acontece. Essa sensação é estranha, de vergonha. Para que serve uma enciclopédia que responde tudo, menos a pergunta mais importante da vida? Esse pensamento é de alguém que não tinha acesso às redes sociais, mas tinha acesso a uma enciclopédia. A enciclopédia, tal qual a rede social, não dá o feedback. A pergunta mais importante da vida não é respondida na internet, como não é respondida numa enciclopédia, né? Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Desculpa aí se eu excedi. Passa só um pouquinho mais para frente, porque tem referência bibliográfica. E aqui eu pedi autorização para o pessoal da organização de eu divulgar, fazer uma propaganda minha, de um curso que eu vou dar agora em setembro pelo Unisal, justamente sobre o uso abusivo das redes sociais na adolescência. Então, quem quiser se aprofundar nesse tema, tem aí o canal para fazer a inscrição. São 2 sábados de manhã, fica o convite, vai ser uma alegria receber vocês lá, tá bom? Muito obrigada e a gente aguarda as questões.